capítulo 6, nós vamos a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 14. Aí depois nós finalizamos com 22 e 23. Amém? Diz assim o versículo 1. Que diremos, pois? Ele faz uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de inquiedade e iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai querido, Deus Santo, te agradecemos por tua santa e poderosa palavra. Que a tua palavra fale, Pai, aos nossos corações. Que a tua palavra, meu Deus, penetre no fundo da nossa alma. Que nós possamos ouvir, entender, compreender e praticar a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, nesta manhã. Assim, meu Deus, como ouvimos os louvores, assim como adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, assim como já foi aberto o culto através do nosso irmão Luiz, a oração feita pelo irmão Biro, que o Senhor, meu Deus, continue falando conosco através da tua palavra. Fala com a tua igreja, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, Paulo mostra que estar em Cristo significa morrer para o pecado e viver em novidade de vida. Porque Paulo começa esse capítulo 6 dizendo que a graça livra o império do pecado. Amém? É interessante que a carta aos Romanos é uma carta onde fala de graça, onde fala de lei, onde fala do pecado, onde fala de tudo que é bom, irmãos. Essa carta fala, principalmente esse versículo, esse capítulo 6, onde fala sobre a graça que nos livra do império do pecado. E o tema, irmão Vanguinho, nova vida em Cristo Jesus. Quando nós chegamos para Cristo, irmãos, nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso que nós viajamos de tão longe para cá, e isso não nos incomoda. Isso é um motivo de adoração, de gratidão e
de alegria para as nossas vidas. Então, irmãos, é por isso que às vezes as pessoas não entendem. Mas você sai de Jundiaí, Miro, vai lá para Campinas, sim. Você sai de Cajamar para ir para Campinas, sim. Você sai de São Paulo para vir para Campinas, sim. Porque é isso que nos dá alegria, irmãos. Você sai de Cosmópolis, de Capivari, de Indaiatuba. Eu estou falando aqui, irmã, nomes de cidade, que é os irmãos que estão aqui. Essas cidades que eu estou falando, é os irmãos que estão aqui no nosso meio, que vêm dessas cidades. E vêm com alegria, vêm com disposição, vêm adorando, vêm louvando. Glória a Deus. Vêm olhando as paisagens, vêm... Pode falar, irmão. Eu encontrei com os irmãos da igreja que eu pertencia, eles apareceram no serviço, fizeram um serviço lá. Sim. Eu acabei saindo lá e encontrando com eles. Aí eu falei, pra onde você está indo agora? Eu falei, estou em Campinas. Eles acharam um absurdo. Nossa, a senhora está indo lá em Campinas? Sabe, assim, aquela entonação, assim, aquela indagação. Eu falei, eu estou indo lá em Campinas. Então é isso que você está falando, né? Que você acha, né? Exatamente. Ninguém entende, irmãos. As pessoas não entendem. E é muito gratificante para a gente, e Deus honra. Tudo isso que nós estamos fazendo, Deus honra. Porque isso não é uma questão de idolatria, não. É uma questão de adoração a Deus. É uma questão de dizer, Senhor, muito obrigado porque eu vou te adorar, eu vou te buscar, eu não vou exaltar um pastor, eu não vou adorar um pastor, eu não estou ali por causa do pastor Vanderlei, eu estou ali pela comunhão que nós temos com os irmãos em Cristo Jesus. Eu estou ali porque eu estou com saudade de ver o irmão Edson, de ver a irmã Cristina, de ver o pastor Antônio. É isso, irmãos. De ver a irmã Vânia aqui. É um privilégio para a gente. Então, irmãos, é isso que alegra o nosso coração. É a gente passar uma semana e saber que os irmãos estão aqui. E quando nós vemos os irmãos aqui, dá uma alegria tão gostosa na gente. Que bom que os irmãos estão aqui. Mais uma semana. Hoje estamos sentindo falta da irmã Rosileide, né? Nós estamos sentindo falta dela. Mas o Alexandre está ali, representando a esposa e a filha. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é bom demais. Isso é muito bom. E vamos continuar orando para que a irmã Edna volte, para que a família esteja aqui reunida, para que todos estejam aqui em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Não somos mais escravos do passado, mas servos da justiça, irmãos. Nós não somos mais escravos daquele passado que nos crucificava, que nos apontava, aquele passado cansado, aquele passado difícil. Hoje, por exemplo, domingo, quantos não estavam de ressaca? Quantos não estavam, ou talvez ainda nem tinham chegado em casa? Mas nós somos livres desse pecado, Graças a Deus. desse mal que nos afligia e nós achávamos que era normal. Mas o sangue de Cristo Jesus nos purificou disso. Jesus nos chamou, Jesus nos abraçou. É por isso, irmãos, que vale a pena você sair de Jundiaí, de São Paulo, de Cajamar, de Hortolândia, de Indaiatuba. Eu sou de Hortolândia. Hã? Eu sou de Hortolândia. Hortolândia, ó, chegou de Hortolândia, pronto. Mais uma. Mas, amém, glória a Deus. De Hortolândia, de Cosmópolis, de Capivari, de Campinas. Irmãos, é isso que o mundo não entende. Quando alguém falar para você, por que você vai tão longe? Porque eu ia muito mais longe quando eu era escravo do pecado. Eu fazia muito mais coisas quando eu era escravo do pecado. Hoje eu sou justificado em Cristo Jesus e eu amo Ele de coração. Sou livre. Sou livre. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso é bom demais. Talvez se todos nós, começando lá de trás, Alda, Lucas, Cíntia, Daiane, a irmã Antônia, o irmão Luiz, viesse testemunhar aqui o que o diabo fez em nossas vidas, até chegar em mim, mas ia passar a tarde toda. Mas hoje nós somos livres
desse pecado que nos acorrentava, aprisionava, nos cegava. E hoje nós somos livres em Jesus Cristo. Aleluia. É isso, irmãos. Pode bater, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Como diz o pastor, toda a glória ao Senhor. Aleluia. Então, irmãos, é isso, irmãos. É isso que nos traz alegria. Aleluia. Você mãe, você esposa, você irmã, você filho. Quantas vezes você não já viu seu pai chegar embriagado? Quantas vezes você não já viu o seu pai ou o seu marido chegar à noitada, toda na rua? E hoje você vê o seu marido um exemplo, você vê seu irmão um exemplo, você vê seu filho um exemplo, você vê uma nova vida em Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque só Cristo pode resgatar a gente. Glória a Deus. Só Jesus pode mudar isso. Ninguém pode, ninguém. Ninguém pode. Só Jesus. É só Cristo que tira o homem do fundo do poço, da lama, da sarjeta, da humilhação e resgata para colocar no meio de príncipe e de princesa que somos nós. Aleluia. Só Jesus faz isso. Glória a Deus, Senhor. Só Deus. É por isso que nós temos que continuar seguindo esse Cristo maravilhoso, porque o inimigo das nossas almas não desistiu de nós. Ele não desistiu de você. Não desistiu. O inimigo é terrível. Foi sexta-feira, chegou uma pessoa conhecida lá em casa, já às 9 horas da noite, desesperada, em busca de um socorro espiritual. E é cristão, mas está passando luto, o diabo está querendo destruir. É por isso que eu digo, ele não desistiu da gente. Quando você vê que a tempestade está tranquila, cuidado, vigie mais ainda. Vigie no trabalho, vigie na vizinhança, vigie por onde você estiver. Poxa, está uma calmaria só, cuidado. Ele está só preparando o próximo golpe para você. Nós temos que estar atento para a gente não cair no laço do passarinheiro. Fique atento, homens e mulheres, nos seus trabalhos, nas suas rotinas e nas suas atividades. Cuidado. O inimigo é astuto. Ele vai te oferecendo um pêssego tão bonito, brilhoso. Você quer? Ele começa oferecendo. Ou talvez uma maçã. Você quer da verde ou da vermelha? Ou uma uva. É isso que ele vai fazendo com a gente. Até ele abraçar. Então nós temos que ter o máximo de cuidado nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Porque ele é astuto, ele é um arquiteto, ele é estrategista. Então, irmãos, vigiem o mais que vocês puderem. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Tá? Ele quer acabar com a tua felicidade, com o teu casamento, com a tua alegria, com a tua estrutura física e espiritual, com o teu emocional, com a tua vida. Porque o inimigo, quando ele consegue entrar no relacionamento, irmãos, acabou tudo. Acabou tudo. Por isso, vigie, igreja de Jesus. Nós estamos nos últimos momentos nessa terra e ele vai fazer de tudo para você não estar sentada nessa cadeira. Ele vai fazer de tudo para você não ter mais força e nem disposição para sair de Cajamar para cá. Ele vai fazer de tudo para mim não sair de Cosmópolis para cá e estar desanimado. Porque o pecado está entrando e quando o pecado começa a entrar, você começa a desanimar. Você começa a parar, você começa a inventar desculpas, você começa a inventar pretexto, você começa a inventar um monte de coisa, porque o pecado está entrando, está enraizando. E quando ele enraiza, você não sai do lugar. Cuidado. Vamos vigiar. Eu fiquei com dó da pessoa. Desesperada. Não deixe chegar nesse ponto, irmãos.
Converse com seu cônjuge, converse com sua esposa, converse com seu marido. Se tem alguma coisa que está incomodando, sempre converse. Vamos cortar o mal pela raiz, enquanto há tempo. Amém? Não somos mais escravos do pecado, mas servos da justiça. Essa verdade me chama a viver de forma coerente com aquilo que Cristo fez por mim. Essa verdade, irmão Antônio, ela é coerente em Jesus Cristo. Ela me fez enxergar como as coisas têm que acontecer e como elas não são. Como ela é. É Jesus, irmão Ailton, que te traz todo domingo da tua casa para cá, com alegria, com disposição, vendo a Sara, a Cristina, animada para estar aqui. É isso. Não tem outra explicação. Não é ninguém que nos atrai para cá. Não é o pastor Antônio, não é o pastor Vanderlei, não é ninguém. É o Espírito Santo que nos atrai. É Ele que atrai as pessoas, foi Ele que atraiu a irmã Vânia para cá hoje. O pastor Antônio talvez já fez vários convites para ela. Bastante convites. Mas hoje o Espírito Santo falou assim: Vânia, vamos comigo lá para a nossa congregação. O Espírito Santo pegou na mão da Vânia: vamos, Vânia, comigo. Hoje eu vou te levar lá. É desse jeito, Vânia. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é quando Ele quer trazer. Eu sempre falei com os irmãos, não se preocupe com cadeira vazia. Quando o Senhor quiser trazer, Ele traz, Ele toca no coração das pessoas, Ele toca, Ele faz as pessoas sentir, como tocou no coração da Vânia hoje. E que Ele fica aí dentro, Vânia, tocando todo dia. Para quando for sábado, você fala assim: Antônio, passa lá em casa que eu quero ir domingo de novo. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. É assim, irmãos, que o Senhor faz. Irmã Maria, daqui a pouco, a Jamile vai estar aqui. Daqui a pouco as suas filhas vão estar. Amém. Nós vamos ver a nossa família servindo ao Senhor. Glória a Deus. Nós só precisamos de perseverar. Daqui a pouco está a irmã Vera, a sogra Will, está aqui de volta, está se recuperando. Daqui a pouco nós vamos ver os nossos irmãos em Cristo. Porque quem faz a obra é Cristo, igreja. É Jesus, é Pai. Glória a Deus. É só Ele, irmãos, que faz coisas que nós não entendemos o que Ele faz. Irmãos, esta carta aos Romanos, ela foi escrita por volta do ano 57, em Corinto, por Paulo. Na sua terceira viagem missionária, Paulo escreveu essa carta para nos abençoar nessa manhã. Para nos abençoar. Um homem usado por Deus. Um homem que Deus deu uma capacidade tremenda para esse homem. Um homem que tinha todos os dons. Um homem que recebeu graça de Cristo. Um homem que recebeu a alegria de Jesus. E uma responsabilidade imensa de escrever todas essas cartas para nos abençoar. E o versículo 1, ele diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Aqui Paulo começa, irmãos, com uma pergunta, porque alguns tinham uma ideia distorcida, que quanto mais pecasse, mais a graça abundava. Eles têm essa ideia. É por isso que Paulo começa, faz duas perguntas aqui. Que diremos, pois? Fez uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então eles achavam que quanto mais pecasse, mais Jesus habitava neles. Mais o Senhor estava com eles. Olha Romanos 5, versículo 21, o que é que diz? Quem pode ler? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém? Gálatas 5,13. Quem pode ler?
Carlos, do lado de Efésios. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Pois é, só para nós entendermos, no versículo 1 do capítulo 6 diz: por que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abundeis? Aí Lucas leu o versículo 13 e Gálatas 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Essa liberdade que hoje nós temos, irmão Marcos, em Jesus, não é uma liberdade para pecar. Não é uma liberdade para deixar a carne superabundar. Não é da liberdade para que nós vivemos na concupiscência da carne, não. Nós temos uma liberdade em Cristo para viver uma vida reta, em santidade, em novidade de vida. É isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não, porque escravo nós já éramos, irmão Edson. Escravo nós já vivíamos. Tanto do pecado como do sistema. Jesus Cristo nos libertou de todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne. Paulo está dizendo, não use dessa liberdade que você tem para dar ocasião à carne. Porque a carne, irmãos, nós sabemos que ela milita contra o Espírito. A carne, ela quer tudo demais. Você chega num churrasco, você quer comer demais, a carne está querendo. Você chega num ambiente, ela quer, se deixar, ela vai embora. Ela sempre está querendo, porque é por isso que nós temos que controlar ela com o Espírito, com a oração. Porque a carne, se a carne deixar, irmãos, a concupiscência, o pecado é terrível. Ele está sempre querendo aflorar. Ele está sempre querendo colocar as unhas de fora. Ao versículo 2 ele diz aqui, irmãos, ó, versículo 2. De modo nenhum. Né? Ele está respondendo o versículo 1. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí Paulo está dizendo assim, igreja, se nós já estamos mortos, se nós já morremos para o pecado, por que é que eu quero viver nele? Ou estou vivendo nele? Tem alguma coisa errada. Se você morreu para alguma coisa, acabou. Não tem mais porque o pecado está aflorando dentro da gente. Já morreu, irmão. Não é assim que está falando no versículo 2? Ele respondendo no versículo 1 diz, de modo nenhum. Por que de modo nenhum? Porque eles achavam que quanto mais pecados eles cometessem, mais a graça de Cristo estava neles. E Paulo falou, não, de forma nenhuma, não é assim que funciona. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós já nascemos em Jesus, se nós somos novas criaturas em Cristo, o pecado não pode estar na nossa vida. Nós não podemos viver mais pecando. O pecado acontece na vida do cristão, como eu já vi alguns pregadores falar, é um acidente que acontece. Mas o cristão não amanhece pecando, não dorme pecando, não passa o dia pecando, não, de forma nenhuma. O cristão amanhece o dia louvando, glorificando, dando um bom dia para o Espírito Santo, abraçando o Senhor, vivendo em novidade de vida, em santidade de vida. É isso que nós, como cristãos, vivemos a nossa vida. Essa ideia era absurda, o que eles pensavam. Era uma ideia absurda. Quem está em Cristo morreu para o pecado. Quem está em Cristo já morreu para o pecado. Quer ver? Você veja comigo Gálatas 2. Quem lê? 2:9. Gálatas 2:9. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como... Desculpa, Lucas. 2:19. Desculpa. 19. É. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Pronto.
Amém? Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Nós não vivemos mais na lei, nós estamos na graça. Aí ele diz, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Hoje nós estamos vivendo em Deus, em Cristo, em Jesus. Somos novas criaturas, irmã Cátia. Somos homens e mulheres cheios de Deus, cheios de Cristo. Graças a Deus. Isso é uma alegria muito grande para a gente. Saber que hoje nós estamos vivendo em Deus. Estamos nele o tempo todo. Como alguém que morre pode viver pecando? Não tem jeito. Pode? Não pode. Alguém que morreu para o pecado, ele não pode viver pecando. Eu morri para o pecado. Você lembra quando você desceu as águas? Que você falou para a igreja, você falou para as pessoas, eu estou morrendo para o pecado. Eu estou nascendo uma nova criatura em Jesus Cristo. Aquela atitude, aquela decisão que você tomou, é para toda a vida. Tá? É para toda a eternidade. Aquela atitude que nós declaramos publicamente. Eu estou sepultando um velho homem. Graças a Deus. Esse velho homem não existe mais. Agora eu sou um homem novo em Jesus Cristo. Lê para mim. Gálatas 6, versículo 4. Verso 19 fala diferente. Hã? Verso 19 fala: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver com Deus. Estou crucificado com Cristo. Pronto, outra tradução, tá vendo? Até melhor. Nós morremos, irmãos, isso quer dizer o quê? Que nós morremos lá fora. Estamos agora crucificados em Cristo, vivendo em Cristo. Amém? Como os irmãos cantaram aqui. Eu nasci de novo. Foi esse louvor que cantou? Eu nasci de novo. Não foi esse, né? Mas nós nascemos de novo. Estamos crucificados no Senhor. Gálatas 6,14, Lucas. 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Olha o que é que Paulo está dizendo. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Paulo estava dizendo, olha, com todos os dons, com toda a eloquência, com todos os talentos, com tudo que Cristo me deu, está longe de mim me gloriar, me exaltar, me soberbecer, dizer que eu sou tal. Não, Paulo está dizendo aqui que ele, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Paulo está dizendo, irmão Marcos, que só resta uma esperança que é Jesus, pastor Antônio. Que não tem mais outro olhar a não ser a cruz, a não ser Cristo, a não ser Jesus. Ele falou assim, só tem uma maneira de eu olhar e me orgulhar, é a cruz de Cristo. É olhar para Ele, é viver nele e abraçar Ele, e andar em novidade de vida. É isso que Paulo está dizendo, irmão Vânia, para as nossas vidas. E Paulo está dizendo, continue olhando para essa cruz. Continue olhando para o autor e consumador da fé. Porque se nós tirarmos os olhos dele, nós cambaleamos. Nós paramos. Olha que bandeja bonita. Está bonita essa bandeja? É, irmã Vânia, está bonita? Frutas naturais. É assim que ele faz. Olha a bandeja que ele passa na nossa frente. Aí você, poxa vida, que bandeja bonita. Aí você quer provar da bandeja. Provou da bandeja, já foi. Eva foi provar da maçã, da fruta, do fruto. Para quê? Não era para ter comido aquela fruta. Não era para ter provado daquela árvore. Não era para ter tocado naquela árvore.
Tinha muitas. Às vezes está aqui um monte de fruta, você quer pegar justamente a estragada. Né, pastor Antônio? Aí você quer pegar justamente a estragada. Por quê, irmão? Tanta fruta boa que tem no meio. A morte entra pela desobediência. Pela desobediência. Foi o que aconteceu. Não era para ela, foi. Não foi nem porque ela foi pela desobediência. Versículo 3 diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Tá vendo? Todos nós que passamos pelo batismo, se batizamos em Cristo, pela morte do Senhor. E hoje estamos vivendo nele, na morte dele. E estamos vivos porque ele morreu e ressuscitou. Quem lê para mim Gálatas 3, 27? Gálatas 3, 27. Gálatas está... Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Amém? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Isso quer dizer o quê, irmãos? Hoje nós temos uma armadura, a armadura de Deus, não. A armadura de Cristo, nós estamos revestidos de Jesus, de Cristo. O cristão tem uma armadura, o próprio Cristo. O cristão, ele tem uma armadura, como eu disse, nós somos blindados porque nós temos a presença do Espírito Santo. Quando nós aceitamos esse batismo, automaticamente nós aceitamos Cristo em nossas vidas. Você acha que o inimigo ele está contente porque nós servimos a Cristo? Não. Todo dia ele faz de tudo para poder nos atingir. Sabe por que ele não atinge a gente ainda? Por causa disso que o Alexandre leu aqui agora. Leia, Marcos, na tua versão ali. Versículo 27. Gálatas 3. Porque todo quando fostes batizados em Cristo, em Cristo vós revestidos. Pronto. Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos revestidos. Ou você acha que nós não somos todos os dias acometados de setas espirituais, de doenças? Ou você acha que nós andamos nessas rodovias aí, o inimigo não tenta uma cilada contra a gente? Ou você acha que o teu dia é normal? Não, irmãos. Todo dia ele tenta uma tragédia com as nossas vidas, com os nossos filhos. Todos os dias. Ou você acha que quando o Miro está lá em São Paulo, no trabalho dele, o inimigo está contente? Não está. Ele quer de qualquer jeito, às vezes, que aconteça uma briga, uma discussão, uma tragédia, qualquer coisa. Mas nós estamos revestidos de Jesus Cristo. E às vezes Deus permite que alguma coisa aconteça, a gente fala, poxa vida, que milagre aconteceu, que bênção aconteceu. Uns dizem, foi muita sorte, mas não foi sorte, foi Deus. Às vezes Deus até permite, irmã Vânia, acontecer algo no nosso dia a dia, para a gente entender que Deus está no controle das coisas. E foi Ele que nos livrou daqui. Tá? Às vezes Ele permite, vou permitir um pouquinho você abrir os teus olhos, o que eu estou fazendo com você. Para a gente saber que nós estamos revestidos de Jesus. Os anjos do Senhor estão acampados à nossa volta, nos guardando. O inimigo, irmãos, muitas das vezes ele quer fazer de tudo para tirar a gente do trabalho que nós estamos. Que entre contenda, que entre fofoca, que entre guerra espiritual. Que se levante coisas contra a nossa vida. Que as vendas do Lucas não dê certo. Que os treinamentos da Cíntia também não dê certo. Ele faz de tudo, irmãos, para a gente parar a vida. Mas nós estamos revestidos da graça e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Olha o que é que Paulo está dizendo, irmãos, que nós precisamos andar nessa novidade de vida. Nós precisamos andar. É impossível? Não, não é impossível. É difícil? É. Mas precisamos andar nessa novidade de vida, para que o anjo não se aparte, para que o Espírito não nos abandone, para que o Senhor não tire essa graça que está sobre a nossa vida. Para que quando os malfeitores quererem nos prejudicar, nós temos um advogado para nos defender. Nós temos anjos para nos proteger. Nós temos o Espírito Santo para nos dar sabedoria no falar, no proceder. Tem tudo isso, irmãos. Olha o tanto de pessoas que estão à nossa volta. É os anjos, é o Espírito Santo, é Cristo, é Deus, é a palavra. E tudo isso a nosso favor. Quando eu e você anda em novidade de vida, irmão Luiz. Quando nós andamos nessa novidade que é Jesus Cristo. Para o mundo pode até estar ultrapassado, mas para nós sempre será novidade de vida, irmã Ângela. A palavra de Deus nunca será ultrapassada. Nunca será, ela sempre será viva e eficaz. Ela sempre será moderna. Como diz um pregador, acho que foi o Bíblia que falou esses dias, é mais atual do que o jornal que vai ser lançado na segunda-feira de amanhã. Amém? Isso é a palavra de Deus aí. Isso é Deus. O batismo representa o abandono da antiga vida, o rompimento com o pecado e o ingresso a uma nova realidade. Está vendo? Quando você decide descer as águas, você está declarando tudo isso na sua vida. É uma nova vida, é uma nova realidade, é um novo compromisso. É uma nova vida, é novidade de vida o tempo todo, é santificação. É se apartar do pecado de vez. É deixar as pessoas falar assim, poxa, você é diferente. O que é que você tem? As pessoas veem o brilho, a luz que irradia de mim e de você. As pessoas veem, irmãos, você é diferente. Ô Vânia, você está diferente. Tem alguma coisa que tem, Jesus. É isso, irmãos. As pessoas identificam. É por isso que eu digo, nós temos que ser a Bíblia que o povo não lê, que está lá no Salmo 91 e no Salmo 23, mas não lê. Mas quando ela olha, pode falar. O irmão falou agora que a pessoa olha e fala que é diferente. Há muitos anos atrás eu ouvi essa frase de uma patroa, porque eu sempre fui muito rebelde. Eu pensei que não é que eu era brigona, mas eu era intolerante, não tolerava as coisas assim, sabe? Já estourava, e mesmo no trabalho eu me dava muito com a minha patroa, mas com o patrão era assim, um padrãozinho, muito. Aí passaram-se os anos, eu não estava mais trabalhando lá, eu já tinha ido para outra empresa. Aí depois saí dessa empresa, comecei a trabalhar por conta. Aí ela me chamou para prestar o serviço para ela, né? Prestar serviço assim, diário. Aí fui. Aí quando eu cheguei, ela não estava. Aí depois ela chegou, já tinha iniciado já o trabalho. Aí ela chegou e falou assim, nossa, Vânia, olhando para você, você está tão diferente. Aí eu falei assim, como assim? Ela falou assim, não sei, eu olho para você assim, o seu olhar está assim, eles falam aura, né? Você está com uma aura boa, seu olhar está diferente. Aí eu falei, estou sim, exatamente, porque daí o meu irmão tinha se reconciliado primeiro, aí ele me convidava, eu também demorei um pouquinho, né, para reconciliar. Aí eu estava recentemente reconciliada, né, com a igreja. Foi quando ela olhou para mim e ela falou, eu estava muito diferente. Eu falei, que bom que deu, né? Que bom que ela não conseguiu ver, né? Essa áurea, isso, como ela disse. a aura, a aura. A aula está lá atrás. Mas é isso, irmão. Você veja que quando você se aproxima de Cristo, já muda algo na sua vida. O povo tinha medo de chegar perto de falar alguma coisa comigo, porque eu era assim. Pavio curto. Como eu fiquei independente muito cedo, eu também aquela autodefesa. Falei, ninguém vai pensar em mim, sabe? Aí isso foi deixando eu assim meio exaltada, revoltada, né?
Amém. Glória a Deus. Amém. Mas o mais importante é como a irmã Vânia disse. As pessoas têm que ver esse brilho, essa diferença que só tem quem é cristão. Só tem quem serve a Cristo. Não adianta. Você pode ter 100 anos, alguém vai ver um brilho na sua vida. Alguém vai ver algo diferente, radiando, como a irmã Maria está ali radiando do lado da irmã Cátia. Brilhando. Como diz a Vânia, a aura. Né? Então, é porque o pessoal lá fora fala isso, essa expressão mesmo, né? Então, é isso, irmãos, que nós temos que ser. A Bíblia que eles vão ler, Luiz, lá no seu trabalho, alguém tem que olhar para a gente e falar, puxa vida, você é diferente. Alguém tem que procurar você em determinado momento da vida. Você pode me dar uma palavra, me dar um conselho? Eu estou passando por uma luta. Igual a pessoa foi lá para casa sexta-feira. Eu já estava até deitado. Alda chamou, fulano está aí fora. Aí eu, opa, levantei, fui atender essa pessoa. Então, irmãos, é isso que tem que acontecer. Olha que coisa boa. Alguém chega lá no trabalho do Ailton, aí eu tenho uma palavra de conforto, de esperança, diferente do mundo. Às vezes a pessoa, um colega de trabalho, chega lá e fala assim, poxa, eu estou passando uma luta no meu casamento, deixa de ser besta, rapaz, arruma outra na hora, larga, arruma outra. É assim que o mundo faz, irmão Vânia. O conselho deles é esse. Escutei muito, senhor. Estudou muito, né? Deixa de ser boba. A A fila anda. Aí vai lá a irmã, está passando uma luta, aí vai desabafar com quem não era para desabafar no trabalho. Ô colega, estou passando uma luta com meu marido, poxa vida, ultimamente, deixa de ser boba, você é muito bonita. Olha que corpo você tem. Procura a aura. Aí no caso é a escuridão, né? Procura as trevas. Pode dizer. Né? O pastor, sabe o que o pessoal fala? Ah. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. A fila anda como disse a irmã. É desse jeito, irmão. Irmãos, um conselho. Se você está passando um problema na sua casa, não procure esse tipo de pessoa no teu trabalho. Resolve em casa. A não ser que você queira ouvir aquilo. Eu sei que você não quer ouvir isso, né? Procura uma pessoa que você sabe que vai te dar um conselho. Né? Porque, irmão, lá fora, o conselho que você vai escutar é esse. Não desabafe no teu trabalho. Porque lá no teu trabalho, a não ser uma pessoa que você vê que é uma pessoa centrada, uma pessoa que vai te dar um conselho realmente, né? Eu gosto muito de dar conselho no trabalho lá, porque esses dias lá tem um rapaz lá que foi pedir um conselho com uma pessoa, pediu um conselho errado, falou exatamente isso que eu estou falando. E geralmente aí está lá sentadinho, o que ouviu o conselho, e quando eu vou falar, eu falo logo que ele escuta, ele fica só olhando para mim. Acho que ele deve falar assim, poxa, eu devia ter pedido um conselho, era com o Rangelei, foi pro cara errado. Vai pedir pro cara mudando, não tem jeito, irmão. O cara mudando, irmão, ele vai acabar com o teu casamento em 2 minutos, com a tua vida. Tá? E justamente isso que aconteceu sexta-feira foi casamento. Né? E por mais, pode falar, irmã Maria. Então, as minhas irmãs, uma delas mais, né? Ela falou que quando eu virei crente, eu fiquei muito chata. Crente. Sim. Mas irmão, nós ficamos chatos mesmo. Porque às vezes a gente não vai mais para a roda dos escarnecedores. Às vezes não vamos mais, não frequentamos mais certos ambientes. Nós somos chatos para o mundo, mas agradamos a Cristo. É o mais importante. Amém? E é isso que as pessoas têm que ver na gente, irmãos. Poxa vida, fulano mudou, mas mudou de verdade. E quando nós procuramos mudar de verdade, ele vai olhar e falar, poxa vida, mas mudou para melhor. Eu também quero dizer. Mas quando ele vê que você está em cima do muro, aí por isso que tem aquele outro lado da moeda que fala, para ser crente igual você eu não quero. Porque não dá exemplo, não dá testemunho, fica bagunçando, irmãos. Então seja chato, irmã Maria, continue chata. E a irmã também tem uma coisa. Fala, irmã Cátia. Não, aqui ontem eu estava na minha mãe e lá a pessoa bebe, fuma, né? Fala besteira, Sim. aí não quieta, né? Sim. Aí minha tia falou assim, a Cátia não bebe, não fuma, acho que quer ser santa. Mas santa você é, né? Agora, irmão, eu não quero ser, eu sou. Você é. É isso que o mundo inteiro. Você vê como o diabo cega tanto as pessoas, irmã Vânia, que eles deviam falar assim, poxa vida,
A Cátia é diferente. Eu não quero ser santo, mas eu quero estar como santo. Eu podia falar assim, ô Cátia, eu quero ser que nem você. Estar no meio do povo não... Eu não quero ser santa, mas eu tenho Jesus. Mas nós somos santos, porque a Bíblia diz que nós somos santos. Santos quer dizer separados. E você está sendo separada do meio dos seus familiares. Só que eles se incomodam com a tua santidade. Eles se incomodam com o teu comportamento, com a atitude. Nós somos chatos para o mundo mesmo, Maria. Sabe? É isso mesmo. O diferente incomoda. Incomoda. Olha, irmão, continue sendo chato. Né? Chato no sentido espiritual. Não aquele chato, ser chato com as pessoas, não. Tá? Não é questão de você ser chato com as pessoas, a ponto de você ser chato de verdade. É as pessoas se sentirem, tipo assim, achar que você é chato porque você não bebe, que você não fuma, que você não faz o que eles fazem, mas que você não deixa de cumprimentar, não deixa de abraçar, não deixa de conversar, não deixa de participar, né, com eles. Tá? Mas é a tua atitude que vai mudar. Porque de repente, irmãos, você participou ali do almoço em família. Todo mundo bebendo, fumando, bagunçando, escutando música. Mas pode ter certeza que alguém vai despertar e falar, poxa vida, a irmã Cátia participou, almoçou com a gente, ficou com a gente, mas eu não vi bebendo, eu não vi fumando, eu não vi chamando palavrão, eu não vi fazendo nada que abalasse o comportamento dela. Tem algo diferente. E aí começa a despertar na vida das pessoas, irmãos. Agora, não pode a gente querer agradar as pessoas. Ô, Vantuíno, só um bolinho, Vantuíno, um calor desse aqui. Põe aqui embaixo, põe aqui no cantinho aqui. Põe aqui, não deixa ninguém ver não, viu? Aí não, alguém está vendo, alguém vai ver, mas papai está vendo. Então, irmãos, tem um exemplo. Tem um exemplo que você vai ganhar as pessoas pelo teu exemplo, pelo teu testemunho. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Estamos terminando, irmãos. Amém, Jesus. Versículo 5, do capítulo 6, diz assim: porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Tá? Paulo está dizendo, se nós formos plantados, se nós estamos plantados, como nós estamos aqui plantados, nós vamos ser semelhança dele na ressurreição. Nós vamos ressuscitar, irmãos, mas semelhante a ele, em espírito, com roupas resplandecentes como ele está, como ele é. Viver uma nova vida dele como ele é. É por isso que vale a pena, irmãos, a gente perseverar nesse caminho aqui, para um dia ser como ele é. Vale a pena. Vale a pena. Deixa eu adiantar aqui, irmão. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amém? Como é que está na tua tradução aí, Marcos? Sabendo isto, que fui crucificado com ele, e no velho homem, para que o corpo do pecado seja destituído, e nada sirvamos ao pecado, como escravos. Amém. Glória a Deus. Está vendo o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu vou explicar direito. Sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Aquele homem velho que alguns irmãos deu um testemunho aqui, você é chato, você não se envolve, você não chama palavrão, você não é mais aquela pessoa. É esse homem velho que morreu, irmãos. Essa velha criatura que ficou para trás. Esse homem do pecado que não aguentava ver uma roda que estava no meio, que não aguentava uma fofoca, estava no meio, que não aguentava uma cachaça, me dá um golinho também, eu quero também, esse calor aí, desce redonda. É assim, irmãos. Tem metanol agora, hein? Hã? Cuidado que tem metanol agora. Agora está matando, agora que está indo embora mesmo, o tal do metanol é que está matando gente. Mas olha o que Paulo está dizendo no versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele. Sabe aquele Edson que vivia na droga, na cachaça, aquele Vanderlei, aquele Antônio, que vivia no mé? Morreu. Morreu. Sabe aquele marido seu que chegava em casa
do trabalho não ia nem para casa, ia direto para o bar, com rotina, com roupa de trabalho, com um crachá no pescoço, chegava em casa bêbado, caía na cama, nem banho tomava. Aquele teu marido morreu. Aquele homem morreu. É isso que Paulo está dizendo, que aquele homem morreu. É por isso, igreja, João Maria, deixa as pessoas, porque tem gente, deixa as pessoas chamar você de chato, de xarope. Continue. Mas uma coisa eu digo para Só falei você. assim, eu não sou crente, eu sou de Jesus. Você é cristã, né? Você é discípula de Cristo. Não sou crente. Fala assim, eu sou cristão. Preconceito. Porque o crente até o diabo é, mas nós somos cristãos. Nós servimos a Cristo, somos discípulos dele. Então, irmãos, é isso. Mas seja gentil com as pessoas. Porque as pessoas chamam você de chato é uma coisa. Você ser chato de verdade é outra coisa. Né? Mas seja gentil com as pessoas, converse com as pessoas, cumprimente as pessoas, abrace as pessoas, fale com as pessoas, deixe esse brilho, essa aura, é aura que fala? Aura. Deixe essa aura brilhar na vida das pessoas, através da sua vida. Deixa o Espírito Santo falar com essas pessoas. É isso. Mas nós vamos continuar sendo chato para eles. Por quê? Porque por mais que seja um aniversário de família, um casamento de família, você foi convidado, você vai estar lá, pode ter certeza que você, mesmo com tudo isso, você vai estar separado lá. Porque você não vai se agradar de estar na roda de pessoas que estão tomando uísque, que estão tomando cerveja, que estão já embriagado. Porque tem pessoas que a primeira latinha já começa a falar besteira. O primeiro drink que bebe já começa, pronto, já é rico, já é dono de fazenda, já é empresário, já é não sei o quê, começa aquela ladainha, cuspir em cima de você, babar em você, e você não aguenta essas coisas. Então tem tudo isso, mas seja cordial com as pessoas. Para as pessoas, mesmo com todos esses defeitos do pecado da vida deles, eles, no outro dia, vai falar assim, poxa vida, o Vantuíno esteve aqui, me abraçou, ofereci isso aqui, ele não quis, mas foi legal comigo. Poxa vida. Vantuíno, qual é a igreja que você frequenta? Pô, é um pouco longe, é em Campinas, mas eu quero ir com você. Eu vou lá conhecer. E aí quando ele chegar aqui, ele vai ver essa comunidade alegre, esses irmãos todos felizes, todos unidos. E eu tenho certeza que quem estiver pregando aqui vai estar pregando uma palavra boa, como o Lucas trouxe uma palavra boa do domingo passado. Como todos que vieram aqui têm uma palavra boa, porque a palavra não é nossa, a palavra é do Espírito Santo. É Ele que faz acontecer. E assim a pessoa, ela acaba sendo convencida que aqui é o melhor lugar para estar. Amém? Versículo 14, vamos finalizar. Versículo 10, pronto, aí nós finalizamos. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Você está vendo que o pecado mata? O versículo 10 está dizendo que o pecado mata, né? Olha só. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Nós morremos para o pecado, mas estamos vivendo em Deus. O pecado ele mata também, irmãos, porque ele mata espiritualmente. Ele mata a alma, ele mata o espírito. Ele mata a vida financeira. Ele mata a vida conjugal. O pecado mata tudo, irmãos. Eu acho que você pode fazer uma retrospectiva da sua vida, tanto homens como mulheres. Talvez alguns não teve muito contato com o mundo lá fora, mas muitos de nós que tivemos vai saber que foi tempos difíceis, de escuridão, que nós achávamos que estava bem, que estávamos ostentando, abafando, achávamos que era a última bolacha do pacote. E agora nós estamos vendo que aquilo foi o livramento de Deus para as nossas vidas e a misericórdia de Deus por nós estarmos aqui. Porque nós passamos por um vale da sombra da morte, mas de verdade. De verdade. E muitos podem refletir de verdade.
Nós estamos aqui porque Deus teve misericórdia da gente, de não ter morrido lá atrás. Mas Deus sabia que você estaria hoje, nesse domingo aqui, servindo a Ele. Ele preservou tua alma do inferno, porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Nós não podemos parar de orar. Não podemos parar de orar, porque esse mundo foi muito ruim aí comigo, com a minha família. Mas tinha alguém orando, tinha alguém. Eu via minha mãe às vezes de joelho ali, com o véu na cabeça. Ela estava orando por nós, pelo meu irmão, por mim, porque nós não era flor que se cheirasse, sabe? E no finalzinho nós conhecemos Jesus. E hoje nós, se morrer em Cristo, é lucro. Amém. Glória a Deus. É isso que a palavra fala. É por isso que nós temos que lutar, irmãos, para um dia morar no céu. Morrer em Cristo é lucro. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio, não tem mais força contra a nossa vida. Hoje nós estamos debaixo da graça, com Marcos, vivendo essa graça que é Jesus Cristo. O pecado já não tem mais força contra a nossa vida. Estamos debaixo da graça. E aqui Paulo conclui, afirmando que o pecado não nos permitirá ou não dominará mais, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não nos dominará mais. Amém? Amém. Somos livres dele. Somos livres. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E só para você saber que o pecado mata, e mata de verdade, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Quem está vivendo no pecado, ele tem um preço para pagar. E o preço é alto. É um preço de morte eterna. O pecado, irmãos, é um juro dobrado. Quem vive no pecado, ele está ali desafiando todo minuto, todo segundo a alma dele. E há um preço muito grande para se pagar. Se paga com a própria alma, com a própria vida. É morrer eternamente. Eternamente. E muitos nesse exato momento, irmã Vânia, irmã Antônia e irmãos que estão aqui, muitos que estão nesse exato momento, está lá, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, não é possível mais. Senhor, eu me arrependo, não é possível mais. Senhor, eu quero voltar atrás, não é possível mais. E tem muitos parentes nossos nesse exato momento dizendo, como aquele homem rico disse para Abraão, vai lá que eu tenho parente lá, eu tenho filhos lá, eu tenho esposa, eu tenho sobrinhos, não é possível mais. Está se lamentando, talvez o convite do pastor Antônio, talvez o convite que eu fiz no passado, talvez o convite que você fez. Tem pessoas hoje que estão no inferno hoje porque não ouviu um chamado que você fez, um convite que você fez. Eu estou pegando o pastor Antônio porque eu creio que o pastor Antônio, aos seus 30, 40 anos, já fez muitos convites para alguém, vem para Jesus. E muitas pessoas ele já sepultou, e ele conhece muitas pessoas que já foram sem Cristo, e nesse exato momento, irmão Alexandre, está lá se lamentando, dizendo, eu não quero estar aqui, é tarde demais. Mentira daqui, é tarde demais, porque não ouviu o convite de vir para Jesus. Muitos daqueles que estavam bebendo, dando em casamento no tempo de Noé, estão no mesmo lugar, porque não deram ouvido para o que Noé estava pregando. A porta se fechou, a água subiu, e eles só bateram naquele barco. Foi tarde demais. E muitos estão aí, ainda com a possibilidade de não ir para esse lugar, mas não querem tomar uma atitude. Infelizmente, irmãos, vão se lamentar um dia, dentro daquelas chamas terríveis, procurando água, mas não tem, procurando vento, mas não tem, procurando uma saída, mas não tem, porque eles pagaram com a própria vida o preço do pecado.
Igreja de Jesus, vamos permanecer fiel, servindo a Cristo, servindo ao Senhor e orando pelos nossos que ainda não se renderam a Cristo. Se renderem a Jesus Cristo como Salvador da vida deles, ainda tem. Não importa o que eles estão fazendo, enquanto eles estão com fogo de vida, há uma esperança para eles. É por isso que nós temos que dobrar os nossos joelhos e interceder. Assim como nós viemos, assim como nós ouvimos a voz do Espírito Santo, assim como o irmão Edson falou, alguém orou, nós estamos continuamente orando pelos nossos, e em nome de Jesus eles vão vir para servir esse Deus maravilhoso que nós estamos tendo. Amém. Não desanime. Irmã Vânia, é um prazer, um privilégio ter a senhora aqui com a gente. Senhora, eu falo com respeito, você é um privilégio, um prazer muito grande de ter você aqui conosco. E que venha mais vezes. Se sinta abraçada e que o Espírito Santo vai todo sábado e domingo de manhã. Vânia, vamos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Deus abençoe e a Deus toda a glória.